aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, nós estamos vivendo esse tempo pascal, celebramos Jesus vivo e ressuscitado. Ele não está na cruz, não está no sepulcro, mas se encontra no meio de nós. No Evangelho de hoje, a primeira cena que nos é apresentada é um pouco tenebrosa. Era noite, embora fosse o primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam com medo dos judeus. Um cenário muito triste. Os apóstolos que tinham colocado a sua esperança em Jesus de Nazaré, ele está sepultado. E agora o que será de nós? É a noite escura da fé, quando nós não experienciamos a Cristo, o ressuscitado. Todo mundo que ainda não fez uma experiência com Jesus está na escuridão.
Com Jesus ressuscitado, e se está na escuridão, sente medo, e se está com medo, se fecha nesse medo. Essa é a realidade dos apóstolos. Os judeus, os mesmos que mataram Jesus, querem exterminar toda a semente de cristianismo. O mundo lá fora é completamente hostil à fé em Jesus de Nazaré. Nós também passamos por essas noites escuras. Às vezes nos sentimos abandonados por Deus, e esse abandono traz ao nosso coração medo, insegurança. Jesus, percebendo essa fragilidade dos apóstolos, o que é que ele faz? Ele se apresenta. As portas estavam fechadas, mas o ressuscitado passa por entre a porta que está fechada e se coloca no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. Significa muito, meus irmãos. Não existe obstáculo que impeça o agir do ressuscitado. Não tem porta fechada, não tem doença, não tem diagnóstico, não tem sentença que é mais forte do que a força de Deus. E o ressuscitado, aonde ele quiser estar, ele vai estar. E ele chega, trazendo ao coração daqueles discípulos a paz. A paz esteja convosco. Ele se põe no meio dos discípulos e diz: a paz. E quando o nosso coração está medroso, ele também está inseguro. A insegurança é a irmã gêmea do medo, e vice-versa. E Jesus percebe, o coração deles precisa de paz, porque o coração que está em paz é um coração que está em segurança, é um coração que está sem conflitos, ou se estiver em conflito, este conflito não passa para o interior, é fora. Porque às vezes, muitos conflitos que nós vivemos, ao invés de deixarmos fora de nós, trazemos para nós. A paz é o que vence o medo. A paz esteja convosco. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo assim para eles: meus filhos, tirem esse medo do coração de vocês, essa insegurança. Eu estou com vocês. A minha paz esteja no coração de cada um. E é bonito que de uma noite escura, discípulos medrosos, portas fechadas, agora começa a nascer uma cena de esperança. A paz esteja convosco. Depois de transmitir a sua paz, Jesus ele mostra o lado e as mãos. Antes de prosseguir a minha reflexão, pensemos: o que tem roubado a minha paz? O que tem trazido a insegurança à minha vida? Aprenda a buscar a segurança de tua vida e a paz de tua vida em Jesus de Nazaré, o ressuscitado. Nós passamos por muitos tormentos, nós passamos por muitas tribulações, e às vezes existem certas situações que parece que são maiores do que nós, maiores do que Deus, maiores do que a nossa fé. Descansa em Deus, busque a paz de Jesus. É tão bonito quando na agitação do dia a dia, nós tiramos um tempo para poder ouvir Jesus e para entregar a Jesus as nossas inquietações. Hoje, o domingo da Divina Misericórdia, Jesus pediu a Santa Faustina que pudesse desenhar um quadro
esse quadro que vocês estão vendo ali, parecido com aquele ali. Aquele ali não é muito fidedigno não, mas é parecido com aquele ali. Ele pede para poder desenhar o que ela enxerga, e ele pede para poder escrever: Jesus, eu confio em vós. Não sei vocês, mas diante de uma incerteza humana, diante desta imagem, desse quadro, ou diante do Santíssimo, ou numa oração pessoal, você repetir: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Ao repetir esta oração, o seu coração vai se enchendo de quê? Confiança. Confiança primeiramente em Deus. E essa confiança em Deus automaticamente se transforma também em confiança em si. Confiando em Deus, confiarei em mim para poder vencer os meus medos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, que a tua paz esteja comigo nesse momento de tribulação, nesse momento em que a tempestade está pesada, nesse momento em que o mar está bravio. Jesus, dai-me a tua paz, assim como o Senhor transmitiu a sua paz para os seus apóstolos. Eu preciso dessa paz. Nós temos que ter esses momentos de intimidade com Deus. Nós precisamos acalmar esse coração atribulado. Nós precisamos acalmar esse coração ansioso. Nós precisamos acalmar esse coração afoito em Jesus misericordioso. E Jesus mesmo, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, carregando os pesados fardos dos seus problemas, das suas turbulências. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Ô meu filho, minha filha, se seu coração está aflito, busque a Jesus de Nazaré. Busque a Deus. Se Ele não resolver o seu problema, que nem sempre Deus vai resolver o nosso problema, Ele vai te transmitir pelo menos a paz. Porque nós precisamos de paz para poder pensar direito. Nós precisamos de paz para ver sempre um horizonte melhor. Porque quando nós estamos no medo, quando nós estamos na insegurança, parece que tudo vai dar errado, parece que nada vai dar certo. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos em Deus. Meus amigos, povo de Deus, esteja com Jesus e diga a Ele: transmita-me, Senhor, a tua paz. Eu preciso dessa paz. Você pode estar enfrentando um conflito no seu casamento, você pode estar enfrentando um conflito no seu trabalho, um conflito nas amizades. Senhor, acalma o meu coração para que eu possa enfrentar essa dificuldade, que eu não fique trancado nos meus medos, mas que a tua paz me ajude. E é interessante que Jesus, além de transmitir a paz, Ele vai mostrar as marcas da paixão. O lado que foi aberto pela lança do soldado, quando ele estava na cruz. Ele vai apresentar também as mãos que foram feridas pelos pregos que cravaram no seu corpo sacrossanto. Mas já não dói mais essas feridas, já não dói mais, são cicatrizes. Como diz uma música do grupo Anjo de Resgate: não sai mais dor e sim amor. O crucificado é o ressuscitado, e o ressuscitado é o crucificado. Jesus não apagou as marcas da paixão, e foi justamente as marcas da paixão que identificaram que aquele não era um fantasma, mas sim a Jesus de Nazaré. E aqui mais uma lição
esse Evangelho nos dá. Quantas cicatrizes nós carregamos em nosso corpo, e às vezes nós queremos esconder as nossas cicatrizes, mas essas cicatrizes diz muito sobre nossa história de vida. Às vezes uma pessoa passa por um tratamento de saúde, e aí fica com uma marca no corpo, porque teve que fazer uma cirurgia, e ela conseguiu vencer aquela doença pelo poder de Deus e pela sua perseverança, e ficou uma marca no seu corpo. Aí ela quer esconder, coloca aquelas camisas de gola alta que tem, né? Gola rolê, acho que nem existe mais isso, né? Isso é coisa do passado. Às vezes tem uma cicatriz no braço, sei lá, uma cirurgia que foi fazer, só anda de manga comprida. Meus amigos, aprenda a ter orgulho das suas cicatrizes, porque são dores que foram vencidas, são dores que foram curadas, e contam muito sobre a tua força, porque como vai dizer o grande poeta, dor quando curada, ferida quando curada se transforma em força. Eu não tenho vergonha disso não. Em um mundo imperfeito, as pessoas querem que todos sejam perfeitos, tenham um corpinho perfeito. Carregamos no nosso corpo a marca da nossa vida, e não devemos ter vergonha das marcas que o tempo e que a vida cravaram em nosso corpo. A gente vê também às vezes as pessoas se preocupando esteticamente, estica daqui, estica de lá, tira cabelo daqui, coloca cabelo de lá, faz lipo, faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa está até bem, mas é porque os outros estão falando. Por que você não faz o implante capilar? Por que você não faz uma lipoaspiração? Estou bem do jeito que eu estou. Por que nós temos que seguir o padrão? É por isso que tem muitas pessoas ansiosas, doentes, depressivas, porque não assumem as cicatrizes do tempo e da vida. Jesus, ele mostra: aqui estão as cicatrizes da minha paixão. Eu venci, não dói mais. É tão bom quando você olha para uma cicatriz, aperta assim, você lembra da história, mas já não dói mais. Então nós precisamos assumir também as nossas cicatrizes, e também as nossas cicatrizes existenciais. Quer um exemplo? Ah, padre, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu fiz e aconteci, só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Como eu me arrependo disso, como eu gostaria de apagar isso da minha história. Não, você não vai apagar isso da sua história, você vai contar o tanto que você foi forte o suficiente e sábio o suficiente para superar aquele seu momento de fraqueza, e hoje você é um novo homem. Por que você vai ter vergonha da sua história? Assumir tudo o que somos e mostrar à pessoa nova que hoje nós somos, perante o perdão de Deus e a misericórdia do Senhor. Não tenha medo, não se envergonhe das suas cicatrizes, nem da sua história. Elas contam muito sobre você. Rezava muito isso quando eu peguei esse texto bíblico do Evangelho, e Jesus mostrou o lado aberto, e Jesus mostrou as mãos feridas. Na verdade já estavam cicatrizadas. E aí nós temos que pedir a Jesus também nessa noite: Jesus misericordioso, curai essa ferida que se encontra aberta no meu coração, na minha alma, no meu corpo. Curai esta minha chaga, Senhor. Hoje de manhã, estava ali naquela porta, esperando a missa começar. Passou uma pessoa perto de mim e disse: padre, estava com uma criança no braço,
O Senhor lembra de mim? Se eu lembro de você? Deixa eu pensar aqui. Não lembro não. Padre, eu vou te contar o dia em que eu te conheci. Era uma missa no Hospital São Vicente de Paulo, 3:30 da tarde, dia 16 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor celebrou a missa, e depois que terminou a missa, padre, eu desesperada fui atrás do Senhor. Nossa, padre, aquele dia eu chorava tanto, padre, mas tanto. Por que ela chorava tanto? Ela tinha recebido um diagnóstico médico. A gestação não passaria de 15 dias, porque ela estava com um problema no útero. 15 dias e vai ter um aborto espontâneo. Ela chorava, assim, calma minha filha. Esse é o diagnóstico do homem, o diagnóstico da medicina. Mas quem decide tudo é aquele lá em cima, lá, ó. Calma, calma. Primeira coisa que a gente faz é acreditar não nas forças da gente, né? Mas nas forças de Deus. Vem cá, vou te dar unção dos enfermos. Tem muita gente que acha que unção do enfermo é para quem está morrendo. Não. Vem cá que eu vou te dar unção dos enfermos. Rezei a oração dos enfermos e falei com ela assim: vamos até aquela imagem ali de Nossa Senhora Aparecida e consagre o seu ventre a Nossa Senhora Aparecida. Aí fizemos a consagração do ventre dela, Nossa Senhora Aparecida. Conversamos mais um pouquinho. Passou-se o tempo e realmente eu não me lembrava mais dessa pessoa. E hoje de manhã, na missa das 9:30, ela veio apresentar o filho para ser batizado. A criança que não duraria nem 15 dias depois do diagnóstico médico. Ela contando para mim: padre, eu peguei o primeiro exame, fiz o segundo exame, entreguei para o médico disse: uai, cadê o que te adoecia? Uai, cadê? Eu falei assim: não sei não, doutor. Milagre. Ela apresentou a sua ferida a Jesus. Ainda falei com ela assim: minha filha, você só está aqui hoje com esse menino nos braços porque você também teve fé, porque você também acreditou, porque você colocou esta criança ainda no seu ventre, no ventre imaculado da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Aí foi tão bonito, gente, foi tão bonito a gente perceber os milagres de Deus, as feridas sendo cicatrizadas. E hoje ela lembra dessa história, chorando, mas não de tristeza, mas do que Deus foi capaz de fazer na vida dela. E aquela dor, 15 dias apenas a sua gestação, não vai mais para frente, aquela dor foi cicatrizada por uma linda criança que hoje foi apresentada. Apresente também a Jesus a sua dor, apresente a Jesus também a sua ferida, mas não seja como Tomé. Tomé no início, ele duvidou. Eu só acredito vendo. Não duvide do poder de Deus, apenas creia. Senhor, entrego-te as minhas feridas, cicatrize-as pelo teu poder. Depois, continuando aqui esse evangelho, que eu não vou mais delongar muito, que eu já me delonguei, os discípulos, eles ficam felizes porque eles reconhecem que é Jesus vivo, e eles sentem alegria. Oh, meus amigos, meus irmãos, povo de Deus,
Que Deus transforme o seu medo em alegria, a sua insegurança em paz. E depois que tudo isso aqui acontece, Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Recebamos nessa noite santíssima o Espírito Santo soprado por Jesus, o mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre os apóstolos. Ele soprará sobre nós hoje. E o que significa esse sopro do Espírito? Deus sopra de si em nós. Deus dá um novo fôlego para a gente. Deus dá um novo ânimo para a gente. Deus, Ele dá um corpo novo para a gente pela cura. Recebei o Espírito Santo. Recebam todos o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que deu vida ao ser humano lá no Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do homem o sopro da vida. É Jesus soprando sobre nós o seu Espírito, para que nós renasçamos para uma vida nova, mais corajosos, mais confiantes em Deus, para que nós deixemos aquela pessoa desconfiada, medrosa, acabrunhada, medíocre, que nós sepultemos essa pessoa, e que o Espírito Santo dê uma vida nova a mim, a você. É o que nós precisamos pedir a Jesus essa noite. Sopra sobre mim, Senhor, o teu Espírito de fortaleza, de ânimo, de coragem, de entendimento, assim como o Senhor soprou sobre os apóstolos. Sopra sobre mim, Senhor. 3 coisas devemos pedir a Jesus: paz, o Espírito Santo de Deus e a fé. Porque Tomé, ao mesmo tempo que ele é modelo daquela pessoa que duvida, ele é modelo de crente. Porque depois que ele viu Jesus, ele nem quis tocar em Jesus. Apenas de ver Jesus, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Que nós tenhamos fé, fé que tudo vai ficar bem, fé que o Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida, fé de que maior do que o nosso medo é a força de Deus. Jesus, ressuscitado, vivo presente entre nós, eu confio em Ti. Jesus, misericordioso, assim como o Senhor soprou o Espírito sobre os apóstolos, sopra sobre mim a Tua graça. E que nós saiamos daqui, meus irmãos, corajosos como os apóstolos, porque depois dessa noite escura, depois desse momento de medo, mas depois que eles receberam a força do Espírito Santo, nada foram capazes de deter os apóstolos, nada, nem a morte foi capaz de deter os apóstolos. Pedro morreu crucificado, Paulo morreu decapitado, André morreu crucificado naquela cruz que é um X. Somente João, o evangelista, não morreu martirizado. Todos os apóstolos saíram daquele medo e evangelizaram destemidamente, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. E olha o que diz para nós aqui a carta de São João: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Guardem isso, que a tua fé te faça forte, te faça vitorioso. É o que está escrito aqui na palavra de Deus, carta de São João. A vitória que vence o mundo
é a nossa fé. Fé em quem? Jesus, que é o Filho de Deus, ressuscitado dentre os mortos, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu o demônio, aquele que venceu as forças do mal. É crendo nele que nós alcançaremos a vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.